Paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e também Salvador. Meus amados, é um motivo de muita alegria e satisfação estarmos juntos mais uma vez, reunidos neste santo propósito, nesta santa chamada, nesta santa vocação de anunciar a palavra de Deus. Sem perder muito tempo, eu convido você a fechar os seus olhos agora. Vamos falar com Deus, pedindo para que Ele possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender a Sua bendita palavra. Então vamos falar com Deus nessa hora. Feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos até o trono de Deus, até o trono da majestade soberana. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez colocamos as nossas vidas nas suas potentes mãos, nas suas poderosas mãos, ó Pai. Pois não existe Deus como o Senhor. Não existe Deus além de ti. Tu és, Senhor, o único e verdadeiro Deus. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência pelo poder da tua boca, pelo som das suas palavras. Pai, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas nas suas mãos, porque reconhecemos que tu és Deus, tu és Senhor, tu és o soberano, o governante máximo de todas as coisas, quer seja nos céus, na terra e no inferno, Pai, pois o Senhor governa tudo em todos os lugares. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, colocamos as nossas diretrizes debaixo do teu controle, para que o Senhor venha nos conduzir até os detalhes mais simples de nossas vidas, que o Senhor possa iluminar os nossos entendimentos, para que possamos tomar a decisão perfeita, a decisão mais sábia em qualquer plano que empreendermos. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos perdoar de todos os pecados, todas as falhas, todos aqueles pensamentos maus que passearam pelas nossas mentes, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, assistimos com nossos olhos, tudo que fizemos, ó Pai, que envergonhou o teu nome, que desonrou a tua majestade e santidade, nos perdoe nessa hora. Perdoe a mentira, perdoa o engano, perdoa, Senhor, o orgulho, a soberba, perdoe, Senhor, as nossas falhas, perdoe as nossas faltas, porque temos falhado contigo. Perdoa pelo pecado da omissão, quando nós sabemos o bem que devemos fazer e não praticamos. Nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, porque na maioria das vezes o mal que não devemos fazer, esse sim nós praticamos, ó Pai. Então nos perdoe, purifique as nossas vidas, purifica o nosso entendimento, porque sabemos que seu Filho não agiria assim, Jesus não agiu assim. Então nos perdoe, nos ajude a andar de modo honroso, de modo orgulhoso, onde nós vamos orgulhar e honrar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a andar nessa terra de modo santo, de modo casto, de modo digno do evangelho no qual nós fomos chamados. Purifica-nos para que sejamos perfeitos e santos, assim como o Senhor é perfeito e santo, Pai. Agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade que nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim te agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. A palavra de hoje para nossa meditação e reflexão se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Vamos meditar em apenas 5 versículos hoje, do versículo 1 ao versículo de número 5, os quais eu passo a ler nessa hora em nome de Jesus Cristo.
Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Louvado seja Deus nosso Senhor por esta palavra. Meus amados, gostaria que vocês compreendessem que no tempo antigo, no tempo de Moisés, na velha aliança, ou no primeiro pacto, ou no velho ou primeiro testamento, eu não gosto muito de chamá-lo de velho, pois a palavra de Deus se renova dia após dia. Então, no primeiro pacto, na primeira aliança, Deus, por intermédio de Moisés, entregou a lei no Monte Sinai nas suas mãos, as tábuas do testemunho ou as tábuas do concerto. Ali estava descrito as leis que o próprio Deus escreveu com seu próprio dedo para que o povo vivesse por meio dessas leis, porque aquele que vive sem leis são animais. São criaturas desprezíveis. Portanto, Deus, separando um povo para si, separando dentre todas as nações o povo hebreu, Deus fez sinais e prodígios e maravilhas para demonstrar que Deus havia escolhido a nação dos hebreus. Portanto, Deus, para separá-los de todos os povos, deu-lhes leis, estatutos, mandamentos e ordenanças, para que por meio dessas leis o povo vivesse em paz, agradando a Deus em tudo. Só que, por ser humano ser um ser muitas das vezes depravado espiritualmente falando, depravado fisicamente falando, muitas das vezes eles vão praticar somente aquilo que desagrada a Deus. Nós vamos entender que a própria palavra de Deus vai nos dizer, na mesma carta de Romanos, que a lei de Moisés nunca teve o propósito de justificar ninguém, porque ninguém conseguia ou conseguiu cumprir todo o rigor da lei de Moisés. Não houve ninguém que não mentisse, não houve ninguém que não matasse, não houve ninguém que não cobiçasse e, acima de tudo, não houve ninguém que amou o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e que amasse ao próximo como a si mesmo. Não houve nenhum, com exceção de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo foi obediente em tudo. Em Filipenses, no capítulo de número 2, nos versículos 5 em diante, você vai dizer, aliás, você vai ver a Escritura dizer a respeito deste Jesus, o qual nós servimos, assim: de sorte, amados, que haja em vocês os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não o usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tornando-se em forma humana, em semelhança humana. E na forma humana, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, a qual lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como podemos ver, a palavra de Deus diz que Cristo foi obediente em tudo. Foi obediente até a morte. Ele aniquilou-se a si mesmo, se reduzindo à forma humana. O Deus que criou o universo, criou todas as galáxias, criou todos os mares, as montanhas, os montes, aquele Deus enorme, tremendo, que recolhe a água de todos os oceanos nas conchas das suas mãos. Esse Deus se diminuiu, se esvaziou até tomar a forma humana. E quando você vai estudar, tomou a forma humana, quer dizer que ele não perdeu a sua natureza divina. Ele apenas adquiriu uma nova forma, sem perder a primeira, que é a divina. Ele tomou a forma humana, passou a ser como humano, tornou-se em semelhança humana e foi obediente em tudo. Todo o rigor da lei de Moisés ele cumpriu. Foi o único que cumpriu todos os estatutos, as ordenanças, mandamentos e preceitos. O único que foi obediente em tudo. E na sua obediência, Deus o ofereceu como sacrifício na cruz do Calvário. Muitos vão dizer que Deus é injusto por não salvar todas as pessoas do mundo. E esquece de que Deus levou sobre Cristo toda a nossa culpa pelo pecado, toda a nossa maldição. Jesus Cristo, sendo inocente, sendo santo, sendo imaculado, Cordeiro puro, Deus inferiu, colocou, atribuiu sobre o nosso Jesus a culpa de todos nós, o pecado de todos nós. Se há um momento para que alguém pudesse chamar Deus de injusto, seria nessa hora de colocar sobre o seu filho a culpa de todos nós. E quando analisamos dessa forma, ninguém chama Deus de injusto, mas o chama de amoroso, misericordioso, de compassivo, de Pai. Por isso, meus amados, eu quero que você compreenda esta palavra. Eu quero ser breve. Chamo você a abrir o seu entendimento nessa hora em nome de Jesus. Vamos entrar no versículo de número 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nesse momento eu quero te chamar a atenção, porque se Deus, o Pai, já cobrou a dívida pelo pecado no seu Filho Jesus, Ele não tem nada mais para cobrar de nós, porque Ele já cobrou no seu Filho toda a culpa, toda a punição, toda a maldição que era para ser depositada sobre as nossas vidas. O Pai, o Deus de amor, colocou sobre o seu Filho. O fardo pesado que estava sobre os nossos ombros foi depositado sobre os ombros largos do nosso Cristo. O nosso Cristo, como a ovelha muda, seguiu ininterruptamente para o altar, para o matadouro chamado cruz. Sim, todo o peso do seu pecado, todo o peso e culpa de tudo que você praticou, tudo aquilo que te condenou à morte foi colocado sobre os ombros de Jesus Cristo. Toda a cédula, todo o escrito de dívida foi colocado na conta de Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou o preço por aquilo que não fez. Jesus Cristo pagou pelos crimes que não cometeu. Jesus Cristo, inocente, pagou pela culpa dos nossos pecados. Por isso Deus é chamado de Deus justo e santo. Em Salmo 7:11 fala: Deus é um justo juiz. Um Deus que sente ódio, que sente ira, que sente indignação contra o pecado todos os dias. Por isso, por causa dessa ira que ele teve contra o pecado, por causa da sua justiça santa, ele teria que nos aniquilar e nos condenar, porque ele é justo.
mas porque ele é um justo juiz e também é amor e a sua misericórdia dura para sempre, ele transferiu, ele imputou a culpa dos nossos crimes e pecados em seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus já cobrou de Jesus Cristo. Jesus Cristo já pagou o preço e Deus é santo, é justo. Se ele tivesse alguma coisa para cobrar de nós, ele não poderia ser chamado de justo, porque ele já cobrou do seu Filho. E aquele que recebe 2 vezes pagamento por uma dívida não pode ser chamado de justo, e sim de leviano. E o nosso Deus não é leviano. Pensar isto é beirar a blasfêmia. Pensar que Deus vai cobrar alguma coisa de nós é blasfemar o nome dele, porque ele já cobrou do seu Filho Jesus. Não há nada mais para cobrar de nós. Mas aí você poderia perguntar, mas e os crimes que eu ainda vou pecar? E os pecados que eu praticarei? Às vezes um deslize, um descuido, uma fraqueza. Eu não tenho que pagar por ele, não, amados. Deus, por ser um ser presciente e onisciente, ele já sabia de todos os pecados que você praticaria até o dia da volta dele. Por isso, Jesus suportou uma dor intensa, aguda, por causa disto, para pagar o preço de todos os pecados. Porque se dissermos que Jesus pagou apenas por alguns pecados, ainda restaria alguns pecados para nós pagar. E o preço que Deus cobrou de Jesus foi o sangue. Como nós poderíamos pagar alguma dívida que restasse se nós não temos esse sangue? Então, amados, por isso Deus, sendo misericordioso e compassivo, já cobrou toda a conta. Tudo já foi pago em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, a lei de Moisés descrevia que quem não cumprisse a lei deveria pagar com a vida. A alma que pecar, essa tal alma morrerá. O preço para ser pago pelo pecado era com a morte. Por isso que no tempo da lei de Moisés, quem pecava um pecado que era para a morte, ele deveria apresentar uma ovelha, um cordeiro, um cabrito ou um boi, e ali a culpa dessa pessoa, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dessa pessoa e a mão na cabeça do sacrifício. Transferia-se a culpa desse pecador para o bode ou ovelha, e assim a culpa era tirada da pessoa e era transferida para o bode expiatório, porque esse bode seria solto no deserto e o próprio Deus encarregava de matar esse bode, e esse bode morria expiando pelo pecado. Daí veio a expiação de bode expiatório, porque era o bode que expiava com a vida a culpa pelo pecado daquela pessoa que pagou, já fazendo menção ao que Jesus faria por nós no Calvário. A lei de Moisés era pesada. Mas por que ela era pesada? Era pesada por causa do pecado. Porque todos que nasceram de Adão estavam depravados espiritualmente, tinha sua consciência escravizada pelo pecado. A sua prática odierna no dia a dia era inclinada para o pecado, por isso desobedecia à lei, por isso era punível ou punido com a morte. Por isso a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado. Que lei é essa? É a lei do amor, é a lei da graça, é a lei da fé, a lei do Espírito da vida em Cristo. Porque Cristo morreu por nós. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Por que ele nos livrou? Porque ele suportou, ele absorveu todo o peso da ira de Deus contra o pecado na sua própria carne. Ele foi dilacerado, ele foi mutilado, ele foi coroado com espinhos, ele teve as suas mãos traspassadas com os cravos, os seus pés foram perfurados, o seu lado foi furado e saiu água e sangue.
Eu quero que você entenda, ele pagou o preço, ele foi chicoteado muitas das vezes, a sua carne foi aberta, retalhada, você podia contar todos os ossos do nosso Cristo. Se você estivesse ali no local da crucificação, você poderia sentir de longe o cheiro do sangue que derramava. E ele, em silêncio, como uma ovelha muda, suportou tudo sem reclamar, apenas em obediência ao Pai e apenas levado por este amor incondicional que ele sente por nós. Por isso, a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Versículo número 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. É isso que eu estou dizendo, irmãos. A lei de Moisés não tinha o poder de justificar ninguém, porque quem pecasse perante a lei de Moisés, quebrando a lei de Moisés, e esse pecado era para a morte, essa pessoa bastava oferecer um animal e o animal morria no seu lugar. Assim a lei foi se enfraquecendo, porque as pessoas não tinham mais temor de Deus, porque elas pensavam, olha, se eu pecar e esse pecado for para a morte, basta oferecer um boi, basta oferecer uma ovelha, basta oferecer umas pombinhas, uns animais, de acordo com o meu poder aquisitivo, e esse animal morre no meu lugar. Assim as pessoas pecavam e matavam os animais, porque eles não tinham sua consciência purificada, não havia temor em Deus, ninguém temia mais o nome de Deus. Por isso, Deus, ao requerer saciar a sua sede de justiça, por causa que ele lutou contra o pecado, ele fez isso, ele enviou o seu próprio Filho em semelhança do ser humano pecador. Porém que Cristo não pecou. E ele ofereceu o seu próprio Filho como oferta pelo pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne do Filho. Então eu quero que você entenda, não é tadinho de Jesus, ou coitado de Deus, teve que sacrificar o seu Filho. Eu quero que você veja aos olhos de Deus. O povo sempre oferecia o pior sacrifício para Deus, ainda que fosse um cordeiro imaculado de um ano gordo, ainda que fosse um cordeiro primogênito, sadio, saudável, o melhor que tinha. A pessoa sacrificava não porque ela odiava o pecado, ela sacrificava apenas pensando em si mesma, não com o propósito de fazer cumprir a lei de Deus, não com o propósito de agradar a Deus com arrependimento no coração. Era apenas isso, já que Deus falou que eu tenho que oferecer um animal para eu não morrer, eu vou oferecer e ele não me mata, obrigando Deus a cumprir a sua parte nesse trato, nesta aliança, nesse pacto. Deus era o único que era fiel na lei de Moisés. O povo era totalmente desprovido de entendimento, era incapaz de absorver aquilo que Deus requeria pela lei. Por isso Deus mostrou como é que se faz um sacrifício. Ele pegou o melhor que ele tinha, que é o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E Deus pegou o seu melhor em amor àqueles que ele escolheu, mostrando para o povo que quando fosse oferecer algo para Deus, tinha que oferecer o melhor, com um sentimento de amor a ele, assim como ele ofereceu o seu melhor em amor ao povo. E assim Deus, através do seu Filho Jesus, o seu primogênito, o seu unigênito que ele gerou, aniquilou na carne do seu Filho o pecado. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Nesse versículo 4 é a chave do texto de hoje. Podemos dizer que seria a cobertura do bolo, porque o versículo 5 será, digamos, a cereja do bolo. O 4 vai ser a cobertura. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Se Deus ofereceu o Filho dele somente por aqueles que andam segundo o Espírito, aqueles que andam segundo a natureza carnal não receberão a justa exigência da lei.
porque eles andam segundo a carne, eles andam segundo os costumes do mundo, eles andam segundo a depravação total que a natureza humana caída em Adão vive. Deus não enviou o seu Filho para salvar todos os seres humanos do mundo, porque muitos estão chamados, poucos são os escolhidos. Deus enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós sabemos que nem todos vão crer em Jesus, por isso nem todos vão receber a vida eterna, por isso nem todos andam segundo o Espírito, por isso nem todos receberão a justa exigência da lei. Ela não se cumprirá naqueles que andam segundo a carne. Irmãos, compreendam. Eu sei que é duro ouvir que Deus não salvará a todos, nós sabemos, porque se Deus fosse salvar a todos, qual é a necessidade da existência de um inferno? Mas sabemos que muitos vão para lá, porque há duas estradas, uma larga que conduz para a perdição e uma estreita e apertada que conduz para a vida eterna. Como pode as pessoas andarem na estrada larga, andar na estrada espaçosa que conduz para a perdição, praticando todo tipo de pecado, todo tipo de vício, todo tipo de pornografia, todo tipo de orgia, todo tipo de maldade, malignidade, depravação, desobediência, infiéis em contratos, infiéis a Deus em tudo que faz, todos os pensamentos e propósitos do seu coração está corrompido, tudo que ele faz é pensando no seu benefício próprio, tudo que ele faz tem uma sensualidade embutida ali no meio. Como pode essas pessoas que vivem desta forma receber a justiça exigida pela lei? Por isso que o versículo 4 está dizendo, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal. Então é só naqueles que não andam segundo a natureza carnal é que recebem os benefícios da cruz do Calvário, que recebem a justa exigência da lei. Só neles que se cumprem. Os que andam segundo o Espírito. Agora olha bem a cereja do bolo, versículo de número 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entendam isso, irmãos. Todos aqueles que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a natureza carnal. Eles praticam somente aquilo que agrada a natureza caída em Adão, que agrada a natureza pecadora, a natureza deturpada, corrompida, pecaminosa. Entretanto, olha a continuação do versículo 5. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Então, irmãos, somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, somente aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, somente aqueles que foram substituídos por Jesus na cruz, aqueles que receberam as bem-aventuranças da cruz do Calvário, é que podem receber essa exigência da lei. Aqueles que reconheceram que eram pecadores, que eram falhos, que eram desprezíveis, que mereciam somente a condenação, somente esses podem receber a exigência da lei, porque eles vivem segundo o Espírito, eles andam em santidade, eles andam em amor, eles andam de acordo com a vontade de Deus, eles odeiam o pecado, eles abominam a maldade, a malignidade, a perversidade, a destruição, a corrupção. Sim, eles têm a mente voltada ao Espírito e são orientados pelo Espírito Santo de Deus para realizar a vontade de Deus. Eles lutam contra o pecado, eles abominam as coisas corruptíveis das trevas e andam em amor. E andam em justiça, são irrepreensíveis, andam diante de Deus e diante dos homens em amor, praticam a palavra de Deus, amam a palavra de Deus, são temerosos, são piedosos, são fervorosos no Espírito. Mas se você que me ouve nessa hora, você percebe que a sua vida não é dessa forma, porque você ainda pratica pecados,
Você ainda vive de acordo com o que as pessoas vivem no mundo. Eu quero dizer para você, como eu sempre digo, a situação sua é perigosa. Porque a palavra de Deus diz: você não sabe que hora há de vir o seu Senhor. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se encontra numa posição de inimigo de Deus, de opositor a Deus. Porque se você sabe que Deus é bom, é santo, é amoroso e compassivo, e se você sabe que Ele ofereceu Jesus Cristo para pagar o preço pelos pecados que você praticou, e você não quer receber Jesus Cristo, você está negando o amor de Deus, você está negando a substituição do seu lugar por Jesus na cruz do Calvário. Você não está recebendo o Filho, você não está recebendo as bem-aventuranças, os benefícios, a recompensa da cruz do Calvário. Você se encontra numa situação de terror terrível. Se acontecer de você partir agora, você será culpado no julgamento de Deus. E eu falo com você também que um dia andou na casa de Deus. Você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você já foi batizado nas águas. Você diz que recebeu o Espírito Santo, mas por um motivo ou outro, que não foi Deus esse motivo, não foi Jesus o motivo, mas você decidiu abandonar os caminhos do Senhor. Você decidiu, assim como o filho pródigo, andar por caminhos tenebrosos, por caminhos escuros e horrendos. Você anda numa situação degradante, desagradável. Você voltou às práticas imundas. Você, como um cão que vomita e lambe o próprio vômito, está agora lambendo os vômitos, comendo nos pratos e banquetes que Satanás está te oferecendo. Você é como aquela porca imunda que foi lavada, mas preferiu voltar correndo para os despojadouros de lama, para as imundícies. Até mesmo para você há uma esperança nessa hora. Basta você aí agora, nesse momento que me ouve, tomar uma posição, reconhecer a sua situação e voltar-se para o Senhor. Retornar para os braços do Pai. Porque quando o filho pródigo voltou, o pai aqui correu ao seu encontro. Porque o pai ficava todo dia olhando para as campinas, esperando o retorno do filho. Assim o pai olha para você. Assim o pai te olha e espera o seu retorno. Porque quando você voltar, ele correrá ao seu encontro, te abraçará, trocará suas vestes, colocará o anel no seu dedo, trocará a sandália dos seus pés. E você que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, cumpre-o fazê-lo nessa hora. Reconheça o estado deplorável que você se encontra. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa arrepender dos seus maus caminhos. Arrependei-vos e viva, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida e reconheça isso em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa hora em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, em nome de Jesus nos colocamos na tua santa e poderosa presença nessa hora, pedindo, Senhor, que continue nos fortalecendo, nós que andamos segundo o Espírito, que possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, e que possamos ser revestidos de toda a armadura de Deus para poder resistirmos e ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, contra as adversidades que vêm sobre esse mundo. Pai amado, esse que se encontra longe dos seus caminhos, mas reconhece que precisa voltar, fortaleça-o, dê força, ajude a arrepender do seu pecado, ajude a arrepender dos seus maus caminhos e que volte para a tua presença em nome de Jesus. Pai, eu oro também por esse que ainda nunca fez esse ato de recebê-lo como Senhor e Salvador, de reconhecer que é um pecador e que precisa de um resgatador, de um salvador. Seja o Senhor o salvador dele nesta hora, Pai. Que ele reconheça, que ele se arrependa dos seus maus caminhos e viva e receba a vida eterna, porque este foi o propósito. O Senhor tem enviado o teu Filho na cruz para salvar todo aquele que nele crê. Assim eu oro, agradecendo ao Senhor por esse milagre de libertação que o Senhor realizou agora, nesse momento, nessas vidas. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus.
Vá em paz e não peques mais.